Bom, parece que a gente não pode entrar com música ao vivo, fomos derrubados, então eu não vou cantar nada, vou esperar as pessoas voltarem, né? Deixe-me ir, preciso andar. Mas eu acho que a gente botou um pouquinho de música e, como sempre, o Instagram não tolera um pouquinho de música mesmo a entrada. É, Bom, eu vou dar as boas-vindas de novo a quem está acompanhando esse canal, Reflexões Psiquiátricas. A gente vai falar com a cineasta Paula Kim. A Paula fez um filme lindo que eu acompanhei desde o nascedouro. É um filme sobre anorexia nervosa, um filme sobre uma menina. Sensacional o filme dela. E o filme, ela me deu o privilégio de assistir aqui em casa. Na verdade, é a pré-estreia da pré-estreia. Boa noite, meu irmão Roberto. Obrigado hoje pela ajuda. O Roberto me ajudou hoje com parecer cardiológico aí com uma pessoa que não tinha condições de pagar. Ok, chegou, né, moça? De novo, de novo. Oi, oi. Você sabe que hoje de manhã eu temi pela nossa live, porque de Uhum. certo, por causa do que eu andei fazendo aí, né? Expondo aí uma advogada lá no Rio Grande do Sul falando. O meu Instagram ficou fora do ar, né? Nossa. E, mas voltou felizmente depois de, de, um, de uma hora. E agora eu estava colocando a música do seu filme, antes de você entrar, estava colocando a música do seu filme. O Instagram nos derrubou, dizendo que não podia botar a música. Ah, que louco, né? Não sabia dessas coisas. Eles são muito rápidos, né? Muito incrível a inteligência. Eu diria outro adjetivo deles, mas deixemos rápido, né? Ai, ai. Paula, eu te conheço desde que você começou a concepção desse filme. Faz quanto tempo? Uns 6 anos? Faz mais de 10 anos. Quando que eu entrevistei o senhor, eu Ó, acho que foi ó, dois ó. mil e... Nossa, 2011, 2010. Mas nessa época eu estava escrevendo esse filme, mas eu estava querendo fazer um documentário, que hoje virou sobre nossa visão distorcida, né? Eu desisti do documentário porque eu achei que eu cheguei a editar ele e eu combinei com as meninas, porque como eu tinha tido transtorno alimentar, eu queria, na verdade, ouvir outras histórias, eu não tinha ainda assentado em mim o que, que tinha acontecido direito, apesar de eu já ter me recuperado do transtorno alimentar na adolescência, eu não sabia verbalizar direito, né? Eu não conhecia ninguém que tinha tido um transtorno alimentar. Para o senhor ter uma ideia, eu vivi num mundo muito à parte, assim. Eu me recuperei ainda na adolescência, mas eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha tido um transtorno alimentar. E isso foi voltando para mim quando eu fui ficando mais velha, terminei minha pós-graduação, e aí eu meio que fiquei com vontade de fazer um documentário sobre isso que eu tinha passado, eu sabia que era anorexia, mas eu ainda falava isso. E eu comecei a ir atrás do senhor, da doutora Sofia, de um monte de gente, e de meninas que tiveram transtorno, gravei tudo e eu comecei a entender que, nossa, eu acho que tem muita coisa assim, muita informação sobre o transtorno, mas eu não me identifico com nada do que é falado, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tive. Então a minha visão é completamente diferente a pessoa perde peso e, sei lá, amenorreia. Aí para mim isso não quer dizer nada, né? Hum. Eu queria uma outra linguagem, isso numa outra linguagem. E Não, aí eu peraí, fui, vamos fazer fui o seguinte. crescendo. É. Vamos fazer o seguinte, antes de entrar no filme, a gente pergunta um pouco sobre você. Eu só quero uma querida amiga que acompanha o canal e está aí assistindo, a Norma Scarpelli, acabou de escrever dizendo que está nos acompanhando, mas perdeu a mãe, né? Então, só um parênteses, Norma, eu tive muitas dificuldades ao longo da minha vida de chegar para as pessoas e dizer
meus pêsames, é aquela hora que você não sabe o que falar, você fica meio assim, ó. E aí, o melhor jeito que eu encontrei de dizer isso foi que eu gosto tanto de você que eu não gostaria que você estivesse passando por isso. Gosto muito de você e não gostaria que você estivesse passando por essa dor. Obrigado por ter comunicado aqui para a gente e obrigado pela gentileza de estar aqui. Paula Kim, você. Quem é você, hein? Me diz de onde você veio, que família. Você é coreana, esse sobrenome é coreano, não é? Sim, inclusive eu vi que minha mãe e minha irmã entraram, né? Eu sou descendente de coreanos, nascida no Brasil. Meus pais, minha mãe, ela veio da Coreia com, eu acho que quase 20 anos, ou pouco mais jovem que isso. Talvez eu acho que ela tinha acabado de fazer 20 e pouco. Meu pai veio com 14, então ele já é naturalizado, eles se conheceram aqui. E eu não sei o quanto você conhece sobre a cultura coreana, mas as pessoas têm essa coisa de ter filhos homens, né? Eu tive a sorte, entre aspas, de ser a segunda menina e a do meio. Então eu tenho um irmão mais novo, que é menino, e a minha irmã mais velha, que tem várias. Assim, a gente cresce sem querer, ouvindo que ela tem várias responsabilidades, né? E todo mundo sempre foi comerciante, a família é comerciante, tinha essa coisa de não pode, você não pode ir para uma área muito radical, né? O que quer dizer radical? O que é uma área É radical? fazer cinema, ir para artes, querer escrever, desenhar, É uma área apesar muito da família alternativa. toda. Isso, que É. não, você não sabe o quanto você vai ganhar, você não sabe que hora você vai chegar em casa, esse tipo de coisa. E a vantagem de ser uma filha mulher mais nova, entre aspas, é que já tem alguém fazendo esse papel para você. Que é o homem, né? Então, Que é o homem. então não, eu tenho meu irmão que é menino e tem a minha irmã que é a mais velha. Tá, desculpe. Então entendi Então eu agora. posso dar uns gritos assim. Eu já tive essa oportunidade de, talvez eu penso assim, de manifestar um pouco mais de descontentamento, a gente viveu numa uma época que meus pais trabalhavam muito, meus pais não tinham férias, a gente estudava em colégios particulares caros. Então, assim, tinha a vida da classe média brasileira, mas não tinha os privilégios de. Assim, o meu sonho era ir para a Riviera quando eu era nova. Porque eu falo, todo mundo ia para a Riviera e eu não sabia o que que era, assim, Para a sabe? Riviera de São Lourenço, que é uma praia aqui de, Não de era São uma Paulo. Riviera. Exatamente, a Riviera Não aqui é a perto. Riviera Francesa, não era a Riviera Francesa. Não, eu fui depois, mas sim, era isso. Aí nas férias a gente trabalhava no comércio junto com os meus pais, que não tinha com quem deixar a gente, né? A loja ficava aberta até tarde. Não sei se alguém aqui tem algum comerciante, mas em dezembro é quando o comércio paga as contas, né? Então eu vim desse lugar, assim, esse lugar muito prático, com todo mundo tinha muitas responsabilidades, a gente estava sempre muito no limite, né? Pagando as contas da escola. A gente já viajou para a Coreia, que é caríssimo, mas tinha que conhecer a família. Então era tudo muito no funcional, assim, né? Mesmo meus pais não querendo, era o que a gente via, né? Na minha família da minha mãe, família do meu pai, as minhas tias, todo mundo. Eu vi que você disse que os seus pais eram da Moca, mas classicamente eu sou descendente de gregos, então Uhum. gregos, judeus eram predominantes no Bom Retiro até os Sim, coreanos sim, sim. chegarem. Eles trabalhavam no Bom Retiro ou não? É, todo mundo conhece o Bom Retiro, todos os descendentes de coreanos circulam, né? No Bom Retiro e antigamente bastante no Brás. Porque meus pais, apesar de quando eu era nova eles não fazerem varejo, eles faziam, não, eles não faziam atacado, eles lidavam direto com o cliente no varejo, na Moca, eles compravam, né? No Brás e no Bom Retiro. As igrejas sempre foram no Bom Retiro, meus avós sempre moraram no Bom Retiro, minha mãe tem 4 irmãs que sempre moraram no Bom Retiro. Meu pai tem, minha avó mora no Bom Retiro, então assim, o Bom Retiro é a segunda casa. A gente convive muito bem com isso. Mas a Moca, na verdade, era um lugar que não tinha muito oriental mesmo. Eu não sei como eles foram para lá, honestamente, mas eu acho que
eles sempre tiveram loja na Moca, e meu pai falou que tinha uma casa dos imigrantes lá no perto do Dom Pedro, como é que é o nome? Glicério. Sim, No Glicério tinha. E aí a Moca é um pouco mais para lá, né? Talvez eles se conheceram desse jeito. Minha mãe tá aqui, ela talvez possa explicar. ela Mas meus pais, para você. Mas a igreja é, que vocês frequentavam é presbiteriana? Porque muitos coreanos são não, não é. presbiterianos. Meus avós, uma parte da minha família vai para essa igreja presbiteriana, uma parte é católica, mas a gente sempre foi protestante, pelo que eu lembro, né? Eu acho que eu frequentei uma igreja maior quando eu era nova, da comunidade mesmo. Depois eu fui para uma menor, que também era da comunidade, mas era protestante, evangélica. É evangélica, porque tem presbiteriana e tem evangélica aí na Moca coreana, né? Sim. É. Ah, como é que você resolveu fazer cinema, então? Se contrapondo a essa coisa mais pragmática que você me fala que tinha na sua família. Você foi fazer cinema? Então, tem uma coisa engraçada que eu amo história, que é assim, que a gente conta e todo mundo fala, nossa, você tem que fazer um filme com isso, né? Eu fiquei sabendo disso, foi ouvindo pedaços de história e foi juntando o quebra-cabeça mais velhos. Não sei nem por onde começar, mas quando eu entrei na faculdade, minha, minha mãe, depois que eu entrei na faculdade, minha mãe um dia comentou que meu pai tinha prestado, meu pai fez medicina na Santa Casa. Aí no quinto ano ele tinha uma coisa que chamava síndrome do intestino irritável. Ele odiava, mas ele fazia porque ele era o filho mais velho, de coreanos, e ele migrou e ele passou na Santa Casa e ele tinha que ser médico para a comunidade. Só que meu pai ele é super artístico, ele sabe tudo de música, sabe tudo de filmes. Quando ele migrou, ele só trouxe os discos dele, não trouxe nem roupa. Então, assim, era uma pessoa que estava muito fora do que ele estava fazendo. E parece que no quinto ano ele desistiu, quando ele já estava casado com a minha mãe, minha irmã já tinha nascido. Eles me contaram isso depois que eu entrei na faculdade. Ele desistiu e foi prestar cinema na ECA. Aí ele passou na primeira fase, aí na segunda fase parece que teve alguma discussão familiar e ele não foi. E aí eles ficaram com a loja, voltaram a trabalhar com loja. E aí parece que aí minha mãe engravidou de mim. O seu pai está vivo? Tá vivo. Ele foi até no SED. E ele deve ser muito corajoso, porque imagino que um filho homem fazendo medicina desafiar os pais, que não vai continuar, e ainda vai fazer cinema, esse seu pai é bravo, hein? Não, ele é muito bonzinho. Minha mãe é brava. É bom, né? É bom. Meu pai, ele é muito. Eu acho que era uma coisa que estava muito dentro dele, né? Ele é muito sensível, meu pai. E a família dele é um pouco assim. A minha tia, a irmã dele, ela estudou piano profissional também, tocava piano, tal, só parou porque veio para o Brasil. E o irmão mais velho dele fez artes plásticas. O irmão mais novo dele fez artes plásticas. Só que ninguém exerceu, todo mundo virou comerciante. E da parte da minha mãe veio uma outra coisa, que ela era super, minha mãe ainda é, ela é muito. é, Meu pai falava assim, quando a gente era pequena, sua mãe sempre foi primeiro lugar e eu sempre fui terceiro. Hum. Minha mãe é assim. E você tem visto a verdadeira invasão de filmes e de seriados coreanos que tem agora? Você fala coreano? Agora eu falo melhor, não falo fluente, mas eu morei na Coreia, né? Eu fiz fazer pós-graduação na Coreia, depois de me formar aqui. Então, meu coreano melhorou muito, mas nunca foi fluente de lá, assim, não é igual. Tem gente que anda na comunidade que fala 100%, né? Eu não, eu falo na minha área. E é engraçado, que eu até estava comentando com um colega, assim, descendente de coreanos, que eu falei para ele que eu não, tem coisas que eu não entendo sobre mim mesma. Eu acho que faz sentido, mas eu não racionalizo muito. Eu consigo entender uma palestra sobre cinema, mas eu não consigo entender um sermão em coreano. Mas porque aí você está habituada com os termos específicos, não é? Mas Eu, sermão eu ouvi desde criança. é, é. Mas você Mas assiste os filmes coreanos, as séries coreanas, né? assisto. Todo mundo addicted disso, né? É, é. Tem muita coisa boa, né? Eu acho que teve um apoio muito grande da,
do governo. Quando eu morei na Coreia, os coreanos eles pensam assim: a gente é um país pequeno, a gente não tem nada, não tem terra para plantar, então a gente precisa estudar. Os coreanos pensam assim, porque a gente tem que se vender. Então chegou um momento que o próprio governo entendeu essa coisa do soft power, né? Que é você contar a sua própria história. Então eles investiram nas universidades de lá. E foi nessa que eu fui fazer pós-graduação lá também, porque eles exportavam muita mão de obra para os Estados Unidos. Hum. E a Coreia fica numa situação politicamente assim estratégica, ao mesmo tempo você tem um inimigo ao norte, né? Até então a Coreia do Norte, você tem a China do lado, quer dizer, a Coreia tem ali as fronteiras um pouco quentes, né? Vamos dizer assim. E os coreanos têm esse trauma também, né? Teve um momento que o Japão estava muito forte, né? E as pessoas conhecem o Japão, elas sabem da história do Japão, e os coreanos sempre tiveram essa coisa, mas ninguém sabe o que o Japão fez com a gente tem que contar a nossa história, esse tipo de coisa. Tanto os coreanos quanto, estou lembrando, a China, os chineses, até hoje falam das moças que serviam de divertimento para o exército japonês, não é? Para o exército É. imperial. Acho que agora já faleceram as últimas, mas todo ano tinha a coisa do quanto essas moças foram exploradas pelo exército japonês. Mas vamos trocar de tema. Bom, você aí foi fazer faculdade de cinema. Uhum. Fazer Fui. faculdade. Então, vou um pouquinho antes disso, né, que você perguntou. Aí eu tive essa experiência, né? Eu tive dos 10 aos 14, 13, 14, eu tive anorexia nervosa. Fui diagnosticada com 13. Mas eu 10 a sei que eu já tinha. 14. Mais ou menos. Com 14 eu recuperei o peso. 13 foi o pior momento, assim. 13, 14 foi o pior momento. E não, uma época é jovem, mas não era tão conhecida assim a doença, né? Então, eu lembro que o pediatra ele comentou que tinha alguma coisa no Hospital das Clínicas que tinha acabado de ser criada. Não sei se bateu com a data, Que mas ano ele que é? comentou que foi em 98, 97, 98. Ele tinha falado alguma coisa de que era possível internar para minha mãe. Não 97, sei onde. 98. Ah, sim, a gente já estava começando já de algum tempo. Nosso ambulatório tem 30 anos. Sim, sim. Acho que sim, é isso mesmo. É. Eu lembro dele falando isso para minha mãe. Minha mãe falando não. Morria de medo, né? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas então, eu passei por isso, vou falar um pouco resumidamente. E aí, depois que eu me recuperei do transtorno alimentar, minha mãe brinca, ela tá aqui. Ela fala que eu virei uma pessoa. Ela fala que eu era muito obediente e eu fiquei revoltada. Eu melhorei e fiquei revoltada. Hum. Então, depois disso, quando eu me recuperei, eu vou te falar instintivamente como é que eu me senti. Eu queria muito fazer tocar instrumentos, eu fiz bateria, toquei piano. Eu queria muito desenhar, aí depois eu fui fazer curso de desenho também. E eu começava a querer andar sozinha pela cidade, né? E ver filmes não americanos. Mas para Era isso, uma fase que 14 anos, uma vez recuperada, com 14, 15 anos? com, com 14, 15. Com 14, 15. E aconteceu meio que junto. E eu lembro que nessa época, como eu comecei a fazer curso de desenho, foi uma coisa que para mim foi muito marcante. Como eu tinha essa coisa comigo, com o corpo, vindo de um lugar que eu estava muito magra, é, eu comecei a fazer muita aula de desenho vivo, mas eu não fazia conexão. Eu entrava na sala, sou um monte de velhinho e adulto, com velhinhos pelados, pessoas normais, e eu ficava desenhando eles, assim. Eu passava as tardes inteiras fazendo isso, depois de sair do colégio. E aquilo foi me curando. Assim, é necessidade. Veio uma necessidade, eu respeitei. Eu vejo as coisas assim, meio que. Eu acho que quando eu fiquei doente, eu perdi meu instinto de sobrevivência, sabe? E aí, quando eu fui melhorando, tudo que vinha eu queria fazer. Eu achava que era o meu direito. Então, eu acho que isso me curou muito, esse, esse momento de eu quero fazer coisas que não tenho na escola, que eu não tenho em casa, e que eu achava que eram muito legais. Assim.
No seu filme, você retrata algo que é muito interessante que a gente vê, que é um pouco diferente disso, quando você se cura e diz é meu direito. No seu filme, tem uma coisa clássica que é da menina dizendo aos pais que eu tenho direito de não comer, né? Eu tenho todo o direito de vocês não interferirem na minha vida. Então, vamos dizer assim, por que você foi caminhando? Bom, você não falou ainda da faculdade de cinema, mas fala da faculdade de cinema e depois você falou do documento. Por que você foi fazer um filme? Claro, acho que está autoexplicativo. Por que você foi fazer um filme de anorexia nervosa? Esse é seu primeiro filme? Esse é meu primeiro filme. Eu me formei em... Desculpa, o que É um foi? longa. É um longa de ficção. É o primeiro filme que eu consegui fazer, porque fazer cinema autoral é um negócio doído. Vamos falar disso. O filme não foi lançado, é por isso que a Paula está aqui lançando o filme. Sim. Qual foi a pergunta? Lançar o filme? Esqueci. Já nem sei mais, hein? O que eu te perguntei? Por que você foi Ah, fazer por que que eu o resolvi fazer um filme? filme com essa temática? É. Assim, como a minha vivência é a minha vivência, eu sou mulher, eu sou minoria, eu passei por isso na minha vida, pelo transtorno alimentar, eu conecto, para mim tudo está junto conectado, né? Então eu sempre achei assim, da onde veio esse meu estranhamento? Ah, e outra, quando eu comecei a conhecer meninas que tiveram transtornos alimentares, quase com 30 anos, uma delas um dia me falou, muitas delas ficaram crônicas, assim, algumas melhoraram, outras iam e voltavam, e eu não tinha entendido até então que eu tinha tido muita sorte. Eu não sei explicar por que que eu melhorei e outras pessoas não. Porque não foi o recurso, não foi, eu não sei, eu não sei de onde vem essas coisas. Tem gente, a vida, né? Uhum. E aí, várias meninas que eu conversava, elas falavam assim: se você tá melhor, você devia, e você trabalha com isso, você devia falar sobre isso no seu trabalho, porque muita gente não consegue, não sabe que dá para ficar melhor, né? Dá para se recuperar. Inclusive, até hoje tem gente que fala para mim que não dá para se recuperar de um transtorno alimentar. E aí eu me sinto ofendida, porque aí Eu também me sinto ofendido quando. eu me sinto anulada, assim, porque então, o que que eu sou? Então, eu não tive? Então, peraí. Te E desqualifica, né? Te desqualifica. exatamente, Desqualifica parece que está me desqualificando. Exatamente, é isso mesmo. E no meu processo, isso eu vou falar de coisas pessoais, porque eu não sou médica, né? Talvez por eu ser muito nova, eu não sei qual era o meu caso específico, eu não fui medicalizada. Quantos Oi? anos você tem? Qual Agora é eu a vou idade? fazer 39. É uma menina. 39. Eu me sinto muito menina. É, mas é. E então, mais velha, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô com quase 30 e eu nunca vi nem li uma história, apesar de ter lido vários livros, parece que todos os livros que eu li, ninguém estava assim, melhor. Ninguém estava voltado ao normal, assim, sabe? Tipo assim, tinha uma identidade fora transtorno alimentar. E os filmes que eu vi, assim, eu não gosto muito de coisa pessimista, assim. Eu queria muito ver uma história de superação, assim, sabe? Por causa disso, porque você quer se identificar. Não porque todas as histórias vão ser uma história de superação, Os mas filmes que. porque. Desculpe, os filmes que tem aí, que eu me relembro de ter visto Anorexia Nervosa, Garota Interrompida, Maus Hábitos, O Mínimo para Viver, você deve ter visto tudo isso. Sim, Ele não tem o otimismo e a veracidade que o teu filme tem. Não sei se muito você obrigada. conhece filmes. Eu conheço, eu vi tudo. Então, eu não me sentia identificada, assim, sabe? E é isso, é essa coisa de como pega em você emocionalmente quando alguém fala que sua história não existe. E isso meio que se mistura nessa história do audiovisual de eu ser minoria, né? Minoria, mulher, é muita. A gente está lidando assim, os filmes, a mídia, assim, as histórias, elas são contadas, histórias caras, que é o cinema e as séries, elas são contadas por pessoas muito privilegiadas.
Porque para chegar nesse nível de você ter recursos de contar uma história, você precisa circular em lugares muito privilegiados. E eu não vim desse lugar. E saindo da universidade e, e indo vivendo, né? Vivendo a minha vida, fazendo freelas, né? Eu fui vendo que, nossa, eu sou diferente dessas pessoas que se formaram comigo, sabe? Eu não tenho essa estrutura que as pessoas têm. Então, eu acho assim, talvez no filme você não perceba isso, mas eu comecei a ficar com muita vontade de ter uma história minha, que a história da Liz não é minha história. Quem for ver, o senhor vai ver, você vê que não é a minha vida, porque Eu, eu já contei a minha vida assim. que eu não estou com o pé É. na cola, vou chamar de você. Mas é a doença. Eu acho que a doença, eu acho que eu consegui passar o sentimento muito bem. Mas é uma outra família. Só que eu queria muito mostrar para as pessoas que, sabe, existem pessoas como eu. Eu vi pessoas ao meu redor como eu. Existem pessoas normais, de classe média, imigrantes, que conseguem entrar no mundo do audiovisual, existem pessoas que conseguem melhorar de um transtorno alimentar, às vezes não. Eu sou super a favor, eu faço terapia, volto para o psicólogo quando eu preciso, mas assim, as coisas não vão por uma linha reta, né, na vida. Eu acho que tudo é necessário, mas tem coisas que saem do controle. Hum? Você, Então, você pegou uma época para o muito bem e um pouco mal quando não havia as redes sociais. Hoje as pessoas nas redes sociais encontram seus pares, né? Hoje é muito fácil você encontrar outras pessoas que tiveram anorexia, que estão auxiliando umas às outras e de um lado mal, gente que reforça o comportamento. Você deve ter visto sites que acham muito orgulhoso. Mas na época você não conhecia ninguém. Hoje você entra na internet e todo mundo se reconhece, não é? eu não sei como é que isso. Eu lembro como é que era a minha lógica quando eu estava doente, isso eu consigo lembrar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, não, porque o fato de eu não conhecer ninguém e as únicas pessoas que tinham assim o controle da minha vida entendiam o que estava acontecendo, por mais que não entendessem, eles sabiam como eu estava agindo e que era diferente do meu eu, era a minha família. Eu acho que isso acabou deixando mais claro o quanto eu estava fora da linha, porque eu só tinha eles, não tinha mais ninguém. E eu lembro de uma época minha mãe tirar a televisão, a gente tinha muito acesso à revista estrangeira, que hoje é muito acessível, mas antigamente aquelas revistas de moda, sabe? A gente tinha muito acesso porque todo mundo trabalhava com moda e comprava essas da minha família, tinha na casa de todo mundo. Eu lembro que em algum momento da minha vida isso desapareceu. E assim, não podia viajar, não podia nada que me desse uma oportunidade de mentir, né? De enganar. Eu lembro que eu entrava no banheiro, aí eu saía, alguém entrava no banheiro, que eu tinha acabado de usar, e saía. Eu lembro também de uma vez que eu pegava a comida, levava para o meu quarto, né? Escondia em algum lugar, voltava sem a comida, falava que comia. Aí, quando eu fazia isso, alguém da minha família ia lá, achava a comida, trazia de volta e colocava na minha frente. Então, assim, esse tipo de coisa causa surtos psicóticos na gente, a gente fica louca, mas você não tem para onde fugir, mamãe. Quem que tá aí? Esse é bonitinho ou bonitinho? Tá, fica aqui, tá bom, pode ficar. Ele quer ficar junto com mamãe, não quer ficar junto com o papai. Pode vir, pode Vou vir. continuar falando. Estou aqui, não Pode moro. vir, vem aqui. Tá bom. Então, eu acho Como é o que nome? isso é necessário. Alan, Alan. oi. Coreano. É, Bem coreano. coreano. É. Brasileiro coreano. Quer mamar só um pouquinho. Então, ele fala que ele quer mamar só um pouquinho. Quer mamar. Então, eu acho que eu sou a favor de algumas brigas, sabe? De alguns conflitos, porque eles revelam a falta de normalidade das coisas. Tá. Então, peraí. Antes E de isso aconteceu muito. as leituras psicoterápicas, psicanalíticas, psiquiátricas, né? É. Nós começamos dizendo o seguinte: a minha impressão
dada a minha experiência de conversar com as pessoas, é: cara, fazer cinema no Brasil é impossível. Você tem que ir para fora para fazer cinema. Há um tempo atrás nós vimos o vergonhoso incêndio da Cinemateca. As pessoas dizem assim: ó, não tem financiamento, não tem jeito. Você está dizendo que mulher ainda é uma minoria, né? Como é que você... Não, cara, eu vou tentar, eu vou tentar ir atrás. Como é que você... Por que você achou que dava? Eu nunca questionei, assim. Vem mamar. Quer atrapalhar? Vem mamar um pouquinho. Eu vou ficar quieto, Silvio. Tudo bem, põe Eu, só os olhos, põe só os olhos. é, É. honestamente, assim, eu nunca questionei que não era possível, porque eu não sabia. Mas eu acho que o que me ajudou muito foi que eu tinha uma resiliência muito grande, que aí eu acho que vem de muitos lugares, vem da minha experiência. Eu acho que para você fazer audiovisual no Brasil, você não teria que ter a resiliência que eu fui educada para ter. Mas aconteceu, então eu acho que as coisas acabaram acontecendo desse jeito para mim, sabe? Mas teve um momento, acho que um ano, 2 anos antes de fazer o filme, que eu tava com refluxo. Eu não tive transtorno alimentar de novo, mas eu tive um problema sério de refluxo que melhorou quando eu conheci meu marido acupunturista e ele mandou eu parar de tomar leite. Eu não sei como é que vocês são, mas eu acho que eu tenho algum problema com leite. É, mas eu acho que eu não pensei na dificuldade. Eu acho que eu não escutei as pessoas direito. Então, você E eu sabe que tem um fui. que diz que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? É. Não foi isso? Você Eu acho que acha... isso que a gente fala da recuperação é muito parecido. Se as pessoas começarem a você conhecer muita gente, o pessoal fala que não, é muito difícil, você não vai querer melhorar, né? Assim, você quer, mas você acha que não é possível, então vamos continuar do jeito que tá, né? É isso quando a gente tenta, em tudo que a gente faz, quando a gente quer fazer uma coisa muito bem, né? Ah, mas ninguém faz direito, então não vamos fazer. Eu É, penso assim. bom, falar do seu filme, Uhum. eu assisti, não se preocupe, com meu filho mais novo aqui do lado, no sofá. Ele tem 14 anos, e, em geral ele gosta de Vingadores, etc., mas ele não tirou os olhos do seu filme. Ele ficava: pai, Sério? é assim mesmo? Juro, eu fiquei emocionado. Né? Ele largou com Ai, que lindo. largou os Avengers lá e ficou: pai, é assim mesmo? É isso mesmo? Fora a questão que ele ficou impactado, porque se fosse só Não, vai talvez lá o pegar. filme Vai lá pegar. fosse só intelectivo, mas ele ficou tocado pelo filme. E eu também fiquei Ai, que muito bom. tocado, muito, muito. Chegou no final, eu tive que disfarçar a minha emoção. Como você achou? Essa menina que faz esse filme é maravilhosa, que moça É bonita, atriz, né? quando se recupera, né? Não durante a anorexia. Que atriz! Ela até anda com o pezinho assim, feito anorexia. Quem que é? É, ela é a Manuela Liperti, ela faz As Five, é um spin-off da Malhação. Eu acho que vai entrar a segunda temporada no Globoplay dela. Ela é Ela muito ali? boa. Manuela Aliperti. E ela não é muito de redes sociais também, viu? Mas assim, ela tem muitos fãs-clubes, mas ela não entra muito em rede social. Ela é muito boa, focada, né? Uma Jovem. atriz brilhante, não E é? você sabe que ela entrou em cima da hora no filme. Porque O no que você final a gente teve que primeiro correr com muita coisa. ela normal? Desculpa, eu não escutei. Você filmou primeiro ela normalzinha e depois ela magra, ou primeiro ela ficou magra e depois voltou ao normal do peso? Porque no final É ela tá com maquiagem. É maquiagem e lente, ela não perdeu peso. não, ela tava com uma Aí coisa tinha uma assim. dublê. Não, é maquiagem e lente. Eu, Não, não, dublê. eu queria que ela não perdesse peso. Quando ela Ó, um toma banho, segundinho, pede pro papai abrir. Pede pro papai abrir. quando ela mostra aquelas costas tomando banho, eu sei que é um Ah, isso é uma dublê. dublê. Peraí, pessoal, Diário de Viagem, né? Diário de Viagem, que vai estrear quando nos cinemas?
17 de novembro, a sala que eu tenho certeza é o Cine Belas Artes. As outras a gente vai saber dia 14. É um cinema clássico de filme de arte. Mas então, essa menina é maravilhosa. E aquilo é maquiagem? Tudo maquiagem, tudo. E a lente, a gente usou lentes diferentes para ela ficar mais fina, né? Lente de câmera. A Tá. fotógrafa, né? É que não é só ela, que a gente não sabe, mas a fotógrafa é maravilhosa, né? Não, não. Quem fotografou o Obra filme maravilhosa. Então, quem cuida da maquiagem é brilhante. também, muito boa. Hum. Tudo, E quase todas mulheres. Quase a equipe inteira é mulher, quantos que é uma atores? raridade. Tem uns dois atores homens, fora os figurantes, mas tem dois atores homens. Né? Mas e o roteiro? Quem é que escreveu? Eu escrevi. Você Teve escreveu. gente que me ajudou a cortar, porque ele estava mais longo, né? Mas eu escrevi ele. E E por eu que escrevi ele instintivamente, né? Não foi escreveu? assim, teorizando muito também. Eu escrevi ele meio que instintivamente, não foi teorizando muito, foi soltando assim, tipo. Porque geralmente a gente faz um esquema, né, para longa-metragem, começo, meio e fim, tinha um pouco disso. Mas eu meio que me deixei assim, eu vou lembrar de como era. Aí eu desligava as luzes assim, fechava a janela, fingia que era noite, porque se for de dia eu vou querer sair, né? E escrevi. Aí eu tive tendinite, foi 3 meses puxados. E por que que 8 meses. por que você colocou o filme nos anos 95, 96, 97? É até legal, quem for assistir o filme vai ver Nirvanas, né? Fala do Nirvanas, do Paralamas e tal. Por que que você botou o filme nessa época? Então, originalmente ele era, porque era minha época e tinha coisas históricas no filme também que a gente acabou tirando por falta de recursos. Mas tinha elementos históricos de coisas que aconteciam. Tem uma coisa que acontece no filme agora que é o plano real, né? Eu queria colocar uma que para mim era mais fácil e outra porque eu acho que se eu entrasse com celular e com computador, eu acho que a relação é outra. É, a equipe do filme, muita gente era da minha idade, né? E a gente, quando eu falava de diário, todo mundo entendia o que era. Era aquele diário que você botava no cofrinho. Os pais compravam, né, para as meninas. Tinha uma latinha bonitinha que tinha um cofrinho, um cadeado que você escondia. Ninguém podia Isso. mexer no seu quarto. Hoje em dia não. Hoje em dia você bota no blog. É para outras pessoas lerem, né? Então o texto é diferente. O jeito que você escreve é outra coisa. Você já se maqueia antes de escrever. Agora, quando você escreve para você mesmo, sai mais coisa, né? É mais autêntico, né? Eu queria manter isso. Eu até tentei adaptar, já me falaram produtores, tenta adaptar, mas eu perdia muita coisa, eu acho. Por que que você recomendaria? Olha, eu vou recomendar. Acabei de falar que o meu menino de 14 anos ficou pasmado pelo filme e não conseguiu. Olha, para mim é isso que está valendo. Assim, se esse público-alvo ver E, e se emocionar, eu acho que valeu. É isso mesmo. bom, duas gerações não, porque entre eu e ele tem umas três. O menino de 14 e o É. homem de 64, eu fiquei muito angustiado e claro, eu vejo isso todo dia, quer dizer, com a angústia dos pais, com a coisa de eu não sei o que fazer, eu entro em desespero, eu acho que eu quero bater, eu quero me matar, eu quero essa Isso é angústia. real, né? Isso é real, você Claro, perder a paciência. É. claro, você não sabe o que é, você acha que é frescura, não é? Hum. O filme nesse momento, me deixou muito impactado, muito angustiado. Mas então, falando, qual é o público? Claro que o público é todo mundo que está assistindo, todas as idades, mas o público, o filme é um filme que você acha que vai impactar os jovens, as meninas, os jovens? A minha intenção sempre foi assim, tem duas coisas para mim que são importantes. Uma que é totalmente fora do comercial e as pessoas não se importam, só eu que me importo, é as meninas que ficaram doentes não acharem que o filme é uma mentira. Isso para mim é muito importante, porque quando a gente faz filmes ou séries, a gente é pressionado por todos os lados para que a coisa não fique muito pesada, para que a coisa não seja tão real,
para que o menino seja muito importante, quando na verdade, quando você está com transtorno alimentar, você nem tem libido, né? Isso foi uma coisa que as pessoas não acreditavam quando eu falava, porque ninguém passou por isso, né? Só quem teve um transtorno alimentar passou por isso. Passou por uma adolescência sem libido. Então, isso para mim é muito importante, que seja real para quem está sofrendo. Eu não falo só de transtornos alimentares, eu acho que transtornos mentais, sabe? A pessoa fala, olha, ela não está deixando o negócio menor do que é, mas ao mesmo tempo teve uma preocupação, isso, de não emagrecer a atriz e de não ficar dando dados que não servem para nada, de tipo quanto a pessoa emagreceu, né? Esse tipo de coisa não serve para nada. Quantos quilos pesa, né? Que eu acho que não cabe. Então a gente teve essa preocupação, porque eu quero que. Eu sei que tem um momento da doença que tudo pode acontecer na sua vida e nada importa. Eu acho que esse momento não dá para atingir. É impossível de atingir as pessoas com um filme. Agora, pessoas que estão no limiar, assim, começando a ficar mal, ou mais ou menos se recuperando, eu acho que é muito importante você ter, assim, nossa, uma pessoa se recuperou e fez um filme sobre isso, olha que legal. Isso é muito legal. Agora, para jovens e famílias, eu queria. Minha intenção é que as pessoas se emocionem, porque eu acho que se você se emociona com uma. Quando você está na escola, por exemplo, você vê uma menina que eu era, né? Uma menina fria, que não tem empatia pelos outros, que só pensa em emagrecer, que não entende nada do que as pessoas estão falando, sabe? Que vai super bem, não se importa com os outros. É impossível ter empatia com esse personagem. Mas se no cinema você tem empatia com isso, quando você olha a menina do seu lado, você fala, opa, ela está passando por outra coisa. Não é só o que eu estou vendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Para todos os transtornos, eu acho. Eu acho que sim, quer dizer, quem assiste o desenrolar do filme fica condoído, fica empatizado com aquela menina. Mas concordo, quer dizer, aquela menina é um ET, junto com os outros da classe, quer dizer, ela é uma menina que vai muito bem nas aulas, mas é um ET que não se relaciona, e aí é uma pessoa que você não simpatiza na vida, não é no dia a dia. A gente precisa conhecer, olhar transversalmente, perdão, longitudinalmente a vida dela. Agora, você, eu sempre falo, eu dou uma aula sobre literatura e psiquiatria. Eu sempre falo o seguinte: uma peça de arte, seja um livro, seja cinema, não é uma aula de psiquiatria. Por quê? Porque o autor vai tomar a licença poética, não vá procurar uma aula de psiquiatria num livro, num cinema. Mas você dá uma aula de psiquiatria. Né? Isso é bom. Você Você acha? psiquiatria, mas ao mesmo tempo você coloca. Você tem a licença poética do encontro dos meninos, que provavelmente não tinha tanto menino na vida dela. Você fala um pouco. Mas você foi muito fidedigna à doença, não foi? Sim. E é que eu acho que, tendo passado pela minha experiência, é difícil não ser. Porque se você começa a não ser, você começa a perder o interesse em fazer o filme. Se você começa a ir para outro lado, você fala, para que eu estou fazendo isso, né? Melhor fazer outra coisa. Então, eu acho que não tinha, eu não, tem coisas na vida, assim, eu vejo na minha vida, assim, que você não tem muita saída, né? Tipo, por exemplo, quando eu falo de ter feito cinema, não é que eu acho que eu só pude fazer cinema na minha vida, mas coisas aconteceram logo antes de eu escolher a carreira de audiovisual, que parece que eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer aquilo. Quando eu fui para a Coreia, eu tive problemas assim, de relacionamento com algumas pessoas da faculdade, né, aqui na USP. Então, assim, me pareceu instintivamente que eu tinha que ir para a Coreia, sabe? Mas, assim, eu não sabia por quê. Mas isso, de certa maneira, me salvou, porque eu entendi a cultura dos meus pais, que é uma coisa que eu não entendia. Eu entendi os meus pais, porque meus pais não são só a cultura deles. Eu entendi o que era eles e o que era cultura, e a desculpa que eles davam, que era cultura, mas que não era. Claro. Então, é, eu acho que não tem muita. Quando você está fazendo uma coisa que é verdadeira para você, ou ela deixa de ser verdadeira e você acaba não fazendo, ou você faz mesmo. Só que é isso, eu acho que tem.
Eu acredito nisso, sabe? As histórias que eu gosto são histórias que eu acho muito honestas. Você tinha perguntado, eu até tinha pensado nos filmes que eu gosto muito, né? Eu gosto muito, vocês devem conhecer porque são filmes mais antigos. Eu gosto muito do Bebê de Rosemary e do Taxi Driver. Para mim, eles são obras de arte assim, que eu posso assistir 10 milhões de vezes, eu acho eles muito bons. Porque eles falam de assuntos que eles não falam diretamente, mas eles falam de uma maneira muito honesta sobre esses assuntos. De um cara que quer sair matando todo mundo porque ele quer limpar a sujeira do mundo. E isso é honesto, Esse não é? filme, É honesto. eu dou uma aula para os alunos pós-graduandos falando sobre transtornos de personalidade, jeitos de personalidade. E eu mostro esse Taxi Driver porque ele é um exemplo muito interessante de um cara que a gente chama de esquizoide. Quer dizer, ninguém falou para ele que aquela menina está sendo explorada, mas ele resolveu que estava. Ele leva aquela moça lá, da gata e do rato lá, que ele se apaixona, num cinema pornô horroroso, e ele não entende por que ela fica chocada. Quer dizer, ele tem um transtorno de personalidade muito interessante, é um dos filmes emblemáticos mesmo, está falando dos filmes emblemáticos da psiquiatria. Bebê de Rosemary, já não consigo lembrar muito. Olha, só uma coisa, a Emily, nossa amiga, disse assim, olha, você está dando esperança. Esse filme traz esperança para gente, né? Que legal, que legal. Muito obrigada. Eu acho que a gente faz o que a gente quer ter, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa um pouco de psiquiatra para você, né? Bom, você se expôs aqui, a gente precisa perguntar. Esse filme é de uma profunda identificação. Esse filme pode até ter um papel de catarse, ter um papel de elaboração. Você vai conseguir sair disso para fazer um filme futuro totalmente diferente, que não tenha essa vinculação afetiva com a tua história, pessoal? Então, eu tenho muita sorte na minha vida. A minha produtora, ela tem, você deve ter 70 e poucos anos agora. Ela falou uma coisa para mim quando eu produzi que, que, que foi muito legal quando a gente estava filmando. Ela falou assim: olha, você sofreu muito na sua vida, mas tem muita coisa boa acontecendo agora para você. Porque você melhorou, porque você se recuperou. Então você está fazendo um filme, sabe? Você vai ter um filho, porque depois do filme eu casei e engravidei. Tipo, logo depois. E aí eu passei pelo Covid, e quando eu estava com meu filho pequeno na pandemia, eu achava que eu tinha que ficar com ele. E aí eu achava que assim, ele precisava mamar, eu precisava estar lá. Eu fiquei 9 meses sem nenhuma ajuda, sem nenhuma empregada, achando, assim, ninguém para ajudar, nem diarista, achando que eu sou mãe, eu tenho que fazer as coisas e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Eu recebi uma proposta para fazer uma série para HBO, que vai sair ano que vem. E eu fiquei assim, gente, como é que eu vou pegar uma série aqui? Então deixa fechado. Você tem que lavar a boca. Pede pro papai lavar sua boca, Meu maior tá? fã, Vai lavar a escuta, boca. meu amigo aí que não está dando onda. Cadê teu Então marido? leva esse. Tá aqui, ó. Tá tentando levar, é que ele é muito apegado. Não quer? Tchau. Não gostou Não quer? desse cara feio. Senta aqui. Então, você não quer ver televisão? Vê o filme da mamãe. É, onde que eu tava? Onde que eu tava? Convite Tá, para onde fazer que eu... Ah, HBO. então. Aí veio essa oportunidade e é uma série dorama. Agora você falou agora de K-pop. É uma série com K-pop. Super, super leve. Tem uma coisa de imigração. A personagem principal, ela é uma descendente de coreanos no Peraí, Brasil. É a peraí, história de um peraí. Fala, o que é K-pop? K-pop, é Korean Pop. São os Ah, grupos de olha, idiota. Claro, é, coreano. Ah, os grupos coreanos que fazem bastante sucesso, aquele que tem inúmeros meninos dançando igualzinho. Então é sei. uma série bem leve, bem jovem para esse público-alvo. E acabou acontecendo, como não tem descendentes de coreanos na área de direção, e era um projeto que precisava de pessoas bilíngues e tal,
eu acabei sendo não tinha muito jeito, eu tinha que fazer aquilo. Aí eu fui produzir, já filmei, já está terminando. Então, assim, eu tenho essa saída, sabe? Já me deram uma saída antes de eu procurar ela. Então, eu consegui já fazer uma coisa super leve, engraçadinha. Agora, eu acho que a outra questão que você falou é isso. Agora, eu não quero ficar identificada só com uma coisa que fala sobre coreanos. E nem anorexia, você já falou, já E nem saiu. anorexia, exatamente. Exatamente. Mas uma coisa que a produção me falou, que eu fiquei muito feliz, eles falaram que eu sou uma ótima diretora de comédias. Que eles acharam os meus episódios muito bons, muito engraçados. Então eu falei, ah, que bom que eu achei esse outro de um pro outro. Eu adorei fazer, porque é uma série tão leve, mas tão leve. É uma série mágica de grupo de K-pop que sai do armário, da menina. É muito bom. Então eu tive essa oportunidade. Fazer rir do que se tocar emocionalmente. Às vezes eu vou assistir uma peça de teatro, eu fico feito uma múmia. A peça toda eu não consigo dar risada, não consigo achar graça. Às vezes fazer uma comédia não é muito mais difícil? É que assim, eu não sou atriz, né? Se achar um ator bom, é só você editar. Só você mandar ele fazer. Eu acho que o papel do diretor é deixar o negócio acontecer. Tem uma coisa de. As pessoas falam que diretor é controlador. Eu acho que às vezes é o contrário, é você tirar do seu controle, saber tirar do seu controle. É porque está no ator, né, o negócio. E essa coisa do controle, né, que a gente fala também disso, né, o pessoal fala que é controle da doença, quem tem anorexia é uma busca por controle, e tem essa coisa de diretor de cinema, ó, não pode, diretor de cinema que é controlador, né? Ela é diretora, mas no filme a câmera tá direitinho, viu? Não tá com essa baderna que ela tá fazendo aqui. Também tá. Ó, não sou eu que estou fazendo, tem gente me chutando. Sei. E do que a gente estava falando. Então, e eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido é agora, como eu estou tendo a oportunidade de filmar mais, você demora muito tempo para conseguir captar para o seu filme, e aí você filma o seu filme, e aí depois eu comecei a ter oportunidades de ter mais experiência no set, né? Eu tenho aprendido que é isso, que você ser diretora, você deixar os outros fazerem, e você saber quando que é o limite e quando que é o corta. Porque o corta muitas vezes não é depois do texto que está escrito. O corta é muito depois. Então, é um exercício de desprendimento, eu acho, sabe, de direção. Tá aí o Dr. Bruno Nazar, que é um dos grandes, é um dos expoentes de transtorno alimentar no Brasil, te parabenizando, muito legal. Muito obrigada, gente. Eu queria que todo mundo aqui pudesse ver o filme, por favor, porque é muito importante a opinião de vocês. Então, daqui a 1 minuto e meio, 2 minutos, o Instagram vai cortar a gente. Então, vamos lá. Como é que é o nome do seu filme? Diário de Viagem. A conta é Diário de Viagem Filme Oficial aqui no Instagram e lá dá para ver o trailer. Vai estrear dia 17 nos cinemas, não só em São Paulo, vai ter outras cidades também, mas a gente só vai saber todas as salas exatamente dia 14 de novembro. A partir do dia 14 de novembro. Então, quem tiver interesse, segue a conta, que a gente vai postar tudo lá. Diário de Viagem Filme Oficial. Ó, já tem gente de Aracaju perguntando. E eu vou na pré-estreia, viu? Você me convida. Vai. Né? Vai. O senhor vai estar. Vai estar. E eu quero. Eu falei, né? Eu mesmo mandando o link para o senhor, eu quero que o senhor passe pela experiência do cinema, que é ver na tela grande, que é outra coisa. Sem dúvida, estarei lá. Então, parabéns. Olha, menina, você é uma menina. Você enfrentou várias barreiras para conseguir fazer esse filme. Imagino que uma barreira familiar, já hoje solucionada, uma barreira pessoal, uma barreira da questão da mulher, uma barreira econômica no Brasil. Né? Super parabéns e o seu filme vai ser um maior sucesso. Olha, eu vejo isso há 30 anos. Eu fiquei encantado, tocado, emocionado, e um moleque de 14 anos não parou de assistir esse filme.
Ai, muito obrigada. Eu acho que é isso, a gente tem que tentar fazer chegar nesse público, 14 a 17, tem que chegar neles. E é isso, a gente está fazendo essa live porque a gente não tem dinheiro de marketing. Ah, tá bom, mas Então nós tem vamos que mostrar para todo mundo. um super beijo, um super beijo. Muito obrigada, viu, doutor? Desculpa todo mundo aqui, tá? A bagunça na câmera. Beijo nisso. Olha a coisa mais linda que você tem, a família ainda consegue fazer um super beijo. Beijo, tchau, tchau.